Oi, tudo bem com você? Espero que sim! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda na nossa aula de português. Meu nome é Eloilson, eu sou o seu professor de português brasileiro, ou prof. Sou o seu prof. Crianças, geralmente, quando somos crianças, falamos prof. É uma maneira é, é uma maneira carinhosa de chamar o professor. So, in English, be welcome to this lesson. I know it's saying in English how, the title, everything, but here, if you are learning Portuguese, you need to listen more Portuguese. If you are watching this video, there all these slides, everything that I'm gonna talk will appear here on the slides on my. Okay, it's a mirror here on your left side, on my right side here, on this side. And if you are listening to this episode on Spotify or Spotify, like we say, there is a link with the transcription. Bora lá, let's go. Bom, sempre eu recebo perguntas no Instagram de vários temas, como gramática, vocabulário. Ah, professor, quais são as palavras mais úteis, verbos, preposições? Mas, às vezes, recebo perguntas como estas. Como colocar todo o vocabulário em frases que em português, vocabulário que você conhece. Você conhece muito vocabulário ou pouco, mas não sabe conectar as palavras. Como fazer isso? Bom, eu não conheço você, eu também não vou lembrar a pessoa que mandou essa pergunta para mim no Instagram. Fazem como 3 semanas. Eu recebo muitas perguntas, tá? Mas bom, eu não conheço você, não sei o que você estuda, mas um dos problemas, eu vou dizer problemas frequentes que eu vejo em alunos que aprendem, em pessoas que estão aprendendo português começam a usar muitos aplicativos. Eu não vou falar qual aplicativo, mas tem um aplicativo que eu não gosto. E eles ensinam palavras. Claro que eles ensinam, eles têm que ensinar, mas você não começa a conectar as palavras, você não começa a fazer frases. E por causa disso eu tenho esta pergunta aqui. Como eu vou fazer? Você tem que começar a criar frases. E hoje eu preparei para esta aula algumas dicas, algumas estratégias de como ajudar você a colocar esse vocabulário que você conhece em frases no português brasileiro. Primeiro, você tem que iniciar com simples. Como? Sujeito mais o verbo mais o objeto. Like in English, I like cake. Eu gosto de bolo. Simples assim. Você começa com o pronome eu, você, mais o verbo conjugado. You study Portuguese. Você estuda português. Estou iniciando simples. Começa com os pronomes eu, você, ele e ela. Depois com verbos que você conhece. Comer, beber, estudar. Verbos simples. Se estamos falando de comer, vamos usar eu como. Deixa eu pensar um vocabulário simples. Eu como arroz. I eat rice. How to say you eat orange? Você come laranja. E começa a criar frases simples. Se você está nesse nível, ok, cria frases simples assim. Já no segundo passo, você vai começar a expandir com adjetivos e advérbios. Professor, o que é adjetivos, advérbios? Você tem no inglês. Adjetivos caracterizam substantivos, como grande, pequeno, bonito, big, small, large, beautiful. All these adjectives you have in English or in your language. Those words are adjective. Blue colors, cores são adjetivos.
E advérbios caracterizam verbos. Bem, rápido, well, fast, I drive well, she speaks fast. São advérbios. Por exemplo, eu estava falando, eu como arroz. Eu como arroz branco. Eu adicionei uma palavra, um adjetivo. Eu falei, você come laranja? Vou adicionar um adjetivo. Você come laranja grande. You eat a big orange. Adicionou um adjetivo. Começa a adicionar os adjetivos fáceis, os adjetivos simples que você conhece. Aqui eu dei um exemplo. O menino pequeno, the small boy, come uma maçã vermelha. The small boy slowly eats a red apple. Começa adicionando isto. Primeiro forma as frases, depois adiciona adjetivos e advérbios. Professor, eu não conheço. Pesquisa! Eu tenho aulas aqui no canal sobre os adjetivos mais comuns, os advérbios mais comuns e você vai usar isto. Depois disso, você vai começar a usar conjunções e conectar ideias. Professor, outra palavra que eu não entendo. O que é conjunção? Conjunções. Você tem no inglês. But, and, however. É a mesma ideia no português. Mas, porque? Because nós conectamos as palavras. Conectamos frases, desculpa. Por exemplo, eu gosto de ler e estudar. I like to read and study. Mas também gosto de descansar. But I also like to rest. Tem duas frases e conectamos com o mas. Olha que frase grande que você criou. Eu gosto de ler e estudar, mas também gosto de descansar. Outro exemplo que é muito bom, praticar descrição. Como assim, professor? Começa a descrever, tentar a descrever coisas. I have a bottle. How to say bottle? Garrafa. Ok. So, it's a small or big? Medium. How to say medium? Média. A garrafa é média. Ok, what color is it? Branca, white. A garrafa média é branca. Aqui eu dei um exemplo com a garrafa, mas vamos lá. Deixa eu pegar meu microfone. Um quadro. There is a picture. How to say picture? Quadro. Que cor? Black. How to say black? Quadro preto. Is it small or big? É grande. Na minha percepção, o quadro preto é grande. Começa a descrever. O que você vê? A janela de window. A janela é bonita. It's a beautiful window. Começa a descrever coisas e vai adicionando adjetivos e advérbios e conjunções. Por exemplo, o quadro grande é preto, mas não é meu. But it isn't mine. Simples. Eu adicionei. Olha a frase grande que eu fiz. Começa com uma simples ideia e depois vai adicionando adjetivos, advérbios, conectores. E você vai estar falando longas frases. Também, número 5, criar rotinas diárias de frases. Por exemplo, pensa em frases que você fala durante o dia. Por exemplo, eu acordo, eu pergunto à minha esposa, Honey, did you sleep well? How to say that in Portuguese? Amorzinho. Honey, you can say amorzinho para o seu parceiro. Amorzinho é como sweetheart. Amorzinho, did you sleep well? I don't know, I don't have a freaking idea how to translate this. Go on a translator. Você dormiu bem. Mas podemos usar. Aqui tem um exemplo. In the morning I have coffee and then go to work. De manhã eu tomo café e depois vou trabalhar. Aqui é um exemplo na manhã, mas de noite. Eu janto às 8
e vou dormir às 10. I have a dinner at 8 and I go to sleep at 10. Simples assim, cria a frase. Também vai ajudar muito se você usar questions words, palavras de questões. Em português falamos pronomes interrogativos para fazer perguntas. Como assim, professor? São when, how, why, which, where em português. Imagine que você tem um amigo ou seu parceiro brasileiro e começa a perguntar: Hey, where do you live? This is a useful question. Onde você mora? What do you do? O que você faz? E começa a traduzir do seu idioma para o português essas perguntas que são muito comuns em qualquer idioma. Também nós podemos imaginar, também é útil, imagine conversações em diferentes cenários. Aqui eu tenho um exemplo, eu preparei. Imagine que você está em um café aqui no Brasil e você quer dizer, I would like a coffee, please. Eu gostaria de um café, por favor. Aqui eu estou falando, eu gostaria. Aqui eu estou imaginando em um café, porque é um lugar que eu gostaria de ir. Mas se você visita, não sei, um bar e quer falar cerveja. So imagine generally you come to Brazil, you go to pubs, go to bar. So imagine some useful sentences that you'd ask. Hey, I would like a beer. Eu gostaria de uma cerveja. I don't know. I would like a cold beer. Eu gostaria de uma cerveja gelada. E use essa estrutura. Traduza as frases que você usa no seu idioma, imagine cenários e comece a falar em português. Outra dica que eu preparei é escrever. Comece um diário em português, onde você vai escrever vocabulário que você está familiarizado e vai descrever seu dia. Por exemplo, hoje fui ao parque. Today I went to the park. E vi muitos pássaros. Today I went to the park and I saw many birds. Mas você conhece adjetivos. E vi muitos pequenos pássaros. I saw many little birds. Eu vi muitos pássaros pequenos vermelhos. I saw many little red birds. E começa a descrever, começa a colocar palavras que você conhece, vocabulário simples. Começa com o simples sempre. E a última dica que nós preparamos aqui é praticar. No início desta aula, eu falei que um dos problemas destes aplicativos é que eles ensinam vocabulário. Tudo bem, vocabulário é bom, mas você não pratica. O português ou qualquer idioma, você precisa falar. Se você não falar, você não vai criar frases. Você pode praticar sozinho, você pode estar lendo um livro, um artigo no Google, em jornal brasileiro. Hoje o presidente visitou São Paulo. Você pode repetir, mas o melhor é você praticar com uma pessoa. Esta é a melhor maneira para você começar a formar frases. Por quê? Porque quando você pratica com uma pessoa, a pessoa vai corrigir a sua pronúncia e você pode falar isto, you can speak this. E aqui, lembra que, and here, I'm gonna finish it in English. Do you remember that I said I'm a teacher in the beginning? So, we are a Brazilian Portuguese online school, and you can do all the exercises that I'm telling you, I think 8 exercises, by yourself. But the best thing that it will improve your Portuguese, you have to practice, because the language, Portuguese, Spanish, Japanese, you need to practice. If you don't practice, you won't be able to speak. So here there is a link on the description
where you can schedule a free trial lesson with us, and you're gonna see how our lessons are. You're gonna see that we're gonna help you to create sentences in Portuguese, how to put all together the words. So there is this link, just click here and schedule it according to your availability. I will finish here em português saying muito obrigado, espero ter ajudado e até mais. Tchau, tchau.